Olá, tudo bem? Estamos aqui na 100ª Assembleia da Convenção Batista Baiana, que acontece aqui na Igreja Batista Sinai, em Salvador, na Bahia. Estou aqui com meu amigo, pastor Neilton, que pastoreia a primeira Igreja Batista ali em Itapetinga. Essa cidade, essa igreja, foi a igreja que eu passei por ela, sendo apresentado aos batistas baianos na ocasião, quando chegava aqui na Bahia em 2008. E hoje é uma alegria muito grande ter você aqui participando desse bate-papo aqui missionário na Assembleia, falando um pouquinho da obra missionária, tá bom? Seja muito bem-vindo. Meu querido pastor amigo Marcos Azevedo, usuários aí do aplicativo Eu Escolhi Evangelizar, alegria e uma honra minha participar desta conversar Sim, sobre este assunto que pulsa nos nossos corações, que é a obra missionária. E alegria, satisfação. Amém. E por falar em missões, é bom lembrar que quando eu conheci o pastor Neilton, ele era pastor ali da cidade de Pombos, e aí nós organizamos juntos uma trans que aconteceu ali na cidade de Oricuri. E foi muito bom aquele momento, né? Ver aquelas pessoas se envolvendo, inclusive ver hoje pessoas envolvidas na obra missionária, estão espalhadas aí por esse Brasil afora, fruto daquele trabalho lá de trás, não é verdade? Verdade. O amor missionário nos uniu. Né? Nos conhecemos por causa do trabalho em comum que nós tínhamos. Sim. Tivemos a oportunidade de fazer muita coisa boa lá em Pernambuco, como você mencionou. Aquela trans foi algo realmente que marcou uma geração de jovens que ali receberam o chamado, se comprometeram. Quando eu volto a Pernambuco, encontro alguns daqueles jovens que estão engajados na obra missionária. E, bom, depois de algum tempo, nos encontrarmos, mas continuarmos ligados a essa mesma temática que é a obra missionária. Sim, independente do lugar, né? Independente de nós não estarmos agora mais no Brasil, estamos atuando ali em Portugal, também em Moçambique, com projetos ali em outros países também. E na última semana eu tive a oportunidade de passar ali na primeira igreja, pregar a palavra de Deus, também falar um pouco do que Deus está fazendo nos campos missionários. E é uma alegria muito grande ter a presença da primeira Igreja Batista com a gente, querendo se envolver. E queria que você falasse um pouquinho qual foi a sua percepção da nossa visita lá, da visita da Eu Escolhi Evangelizar, o que a igreja achou e como é que é essa questão do amor missionário da primeira igreja, o envolvimento dela com a obra missionária. A primeira Igreja Batista de Itapetinga, pastor Marcos Azevedo, é uma igreja que ama a obra missionária, respira a obra missionária. Este ano nós celebraremos 87 anos de organização. Nós temos 10 igrejas plantadas ao longo deste período, além das congregações que ainda hoje a PIB mantém na cidade, na zona rural. E para a gente foi um momento muito abençoador, um impacto poder ouvir dados tão relevantes, tão desafiadores quanto aqueles que você nos apresentou, principalmente quando pensamos na Europa, especialmente Portugal, que apesar da riqueza financeira, da prosperidade econômica, é um país extremamente pobre espiritualmente. E assim nós vamos aprender que missões, apesar de ter o aspecto geográfico, mas o encorajamento, a motivação é o perdido, é o não alcançado, independentemente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é europeu, americano, asiático. Nós acreditamos que Cristo morreu por todos, logo todos precisam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, saber dos desafios missionários da Europa, de Portugal, foi algo desafiador. E foi por isso que a igreja prontamente respondeu o desafio quanto à oração, à intercessão, e assim estamos caminhando também nas conversas, nas tratativas, para que estejamos também de forma financeira, participando daquilo que Deus está fazendo através do Eu Escolhi Evangelizar em Portugal, mas também em Moçambique. E quem sabe em outros países, tanto da Europa como também da África. Amém. É interessante, meus irmãos, que uma irmã, quando terminou ali o momento do culto, ela se sentiu tão impactada com o que ela ouviu, que ela desejou, sentou do meu lado e disse assim: olha, pastor, eu quero doar uma bicicleta lá para Moçambique. Eu estava ao lado dela, eu me emocionei ver a atitude dela, porque pode parecer para você que está ouvindo ser algo assim simples, só que na verdade é algo assim muito relevante, porque aquela pessoa
ela está doando uma bicicleta que talvez eu e você possamos chegar ali e comprar uma bicicleta com muita facilidade. Mas quando nós olhamos para essas pessoas em Moçambique, que caminham tantos quilômetros para poder ir dar uma aula, para ir estudar, e ela está doando uma bicicleta, um gesto assim, que eu percebi, pastor Neilton, que partiu do fundo do coração dela. E eu fiquei tão emocionado realmente com a atitude daquela irmã, que com certeza isso vai assim ter repercussão, vai repercutir na eternidade para a glória do Senhor. Amém. Tem dois sentimentos, pastor Marcos Azevedo, que a Bíblia nos ensina e que eles são aplicados à obra missionária. O primeiro deles é o sentimento que Jesus expressou em Mateus 9,36, traz essa declaração, quando a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, sim, porque ele olhou para as multidões e viu que elas estavam como ovelhas sem pastor. Então, se colocar no lugar do outro é algo que a ciência moderna classificou como empatia. Mas a Bíblia chama isso de compaixão. E Jesus foi o maior modelo de compaixão. Exatamente. É por isso que testemunhos como esse da irmã Dalva, eles ainda acontecem nos nossos dias. Porque eu tenho certeza que a irmã Dalva foi movida de íntima compaixão. Sim. Ela se colocou no lugar daquelas irmãs que com muito despreendimento, com muito amor, com muita coragem, caminham 5, 6 quilômetros para poder estudar, para poder dar aula, para poder abençoar outras pessoas. E ao se colocar no lugar daquelas irmãs, ela sentiu a dor, não é, dos desafios, a dor do ter que andar a pé, a dor das dificuldades, e foi por isso que ela agiu prontamente. Um outro sentimento que a Bíblia nos ensina, e este sentimento está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, é o sentimento da generosidade. Sim, com certeza. Porque Paulo traz o exemplo dos irmãos das igrejas da Macedônia, que quando os cristãos estavam sofrendo por causa da perseguição, alguns sem mantimentos, o texto sagrado vai dizer que, apesar da extrema pobreza, motivados pela graça, eles cooperaram. Porque a graça de Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer, a graça de Deus, além de ser salvadora, ela gera também em nós um coração generoso. Amém. Generoso. É por isso que eu sempre afirmo, missões não tem a ver com o quanto de dinheiro que nós temos no bolso, mas tem a ver com a quantidade de amor e generosidade que nós temos no coração. Exatamente, exatamente. E você falando isso, e quando você falou 2 vezes sobre a questão do movido pela compaixão, me lembrou de uma campanha de missões nacionais de um tempo atrás, movidos pela graça, né? Então é maravilhoso a gente pensar nisso, olhar para as pessoas realmente e ter compaixão delas. E acima de tudo, saber que essas pessoas estão, além de estarem sendo tratadas, cuidadas materialmente falando, acima de tudo, elas estão passando a conhecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa foto aqui, ela muito me emociona, né? Eu tive a oportunidade de tirar essa foto, foi no momento dessa formatura aqui, quando essa irmã, e agora podemos chamar de irmã em Cristo, está aqui com Isaac, lendo o seu discurso de formatura, que ela escreveu, sendo que 3 anos antes, essa mulher não sabia nem ler, nem escrever, nem segurar no lápis. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos em Moçambique, pastor Neilton, para ensinar a palavra de Deus, pensamos, como ensinar a palavra de Deus se eles não sabem ler? Então, pensamos na ideia de primeiro alfabetizá-los com a palavra de Deus, e ao mesmo tempo que fossem alfabetizados, eles iriam sendo imersos na palavra do Senhor. E ver pessoas agora lendo, mas além de ler, ter Jesus no coração, é lindo demais. Tem um vídeo aqui dessa jovem aqui, depois eu vou te mandar, que ela fala de maneira muito poderosa, realmente, o que Deus fez na vida dela é algo maravilhoso. Então, você que está investindo na obra missionária, você que está assistindo esse vídeo, na verdade, tem a oportunidade de, assim como a primeira de Itapetinga, assim como a irmã Dalva, assim como tantos outros irmãos, investirem em missões, se envolver com a obra missionária. Você pode dar uma palavra final, encorajando as pessoas aí a fazer como a irmã Dalva e outros irmãos, e certamente a PIB de Itapetinga vai estar ombreando conosco também. Amém. Há um pensamento sobre a obra missionária que diz o seguinte: todo coração com Cristo é um missionário.
E todo coração sem Cristo é um campo missionário. E aí eu lhe pergunto, o que é que você é? Você é um missionário ou você é um campo missionário? Porque independentemente do que você é, pastor Marcos Azevedo, Deus tem um desafio para você. Se você é um missionário, porque Deus está no seu coração, se envolva com esta obra. Haja com compaixão e graça, haja com generosidade, orando, ofertando para a glória do Senhor. Se Cristo não está no seu coração, e portanto você é um campo missionário, reconheça e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador em sua vida. Porque quando você fizer isso, você se tornará um missionário. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Deus tem uma missão na sua vida, seja confessá-lo ou proclamá-lo. Que você possa dizer sim a esta missão, que você possa se envolver com instituições, com projetos como o Eu Escolhi Evangelizar, para que você se torne bênção na vida de pessoas para a glória do nosso Deus. Maravilha. Esse bate-papo aqui virou uma pregação. Depois disso, você tem que tomar uma decisão. Ou caminhar com Cristo, levantar sua mão, entregar sua vida a Jesus, se você ainda não conhece, ou se envolver de fato nessa obra missionária. Pastor Neilton, muito obrigado por sua palavra, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria, e que nós possamos caminhar juntos cada vez mais. Se tudo correr bem, for da vontade de Deus, talvez ainda esse ano, pastor Neilton e sua esposa vai estar ali em Portugal conosco, conhecendo mais de perto um pouco daquilo que Deus, e tão somente Deus, não é o pastor Marcos, não é a nossa equipe, não, é Deus, tão somente Deus está fazendo ali naquele lugar. Então ore pela vida do pastor Neilton, pela vida de Juliana, pela vida da sua família, pela sua igreja de uma maneira geral, e se envolva na obra missionária. Deixa Deus usar a sua vida, tá bom? Meu amigo, Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Marcos. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.